Emanuel, essa pesquisa com esse recorte, né, que foi trazido pela Quest, traz algum norte para as pré-campanhas, né, e tanto do PT como do PL, especialmente, que são os dois candidatos ali, Lula e Flávio Bolsonaro, né, os dois pré-candidatos que têm, disputam essa maior preferência do público? Boa noite. Boa noite. Olha, eu acho que ela deve trazer preocupações para o QG da campanha do presidente Lula, né? Especialmente porque onde ele se mostrou forte foi no Nordeste, onde ele venceu a eleição presidencial de 2022. E em alguns estados, como é mesmo o caso do Ceará, há aí uma pequena queda, tanto na aprovação como nos índices de intenção de voto do presidente, né? Então, passados 4 anos, ele não conseguiu expandir para estados importantes, como é o Rio de Janeiro e como é São Paulo, as intenções de voto que correspondem exatamente à aprovação do seu governo. Então, acho que uma primeira questão é essa, uma certa preocupação, continua sendo forte no Nordeste, e quando se fala em Nordeste, na verdade, a pesquisa traz apenas 3 estados, que são os mais importantes, obviamente, em termos de eleitores, que Bahia, Pernambuco e Ceará, né? Na Bahia e no Ceará temos governos do PT e candidaturas competitivas do PT, embora na Bahia tenha aí, na última, né, na própria Genial Quest, tem aí um empate entre o governador Jerônimo e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, né? Lá em Minas Gerais, outro dado que deve ser preocupante para o governo do presidente Lula é uma intenção de voto muito próxima do Flávio Bolsonaro, né? E ainda tem uma importância de ter o ex-governador Zema como um nome de direita que colocou o seu nome na disputa presidencial e que deve ajudar na captação de votos para o Flávio, seja no primeiro turno, se ele for candidato também, o Zema, seja no segundo turno, né? Então isso dá uma certa preocupação para o PT, penso eu. E o outro estado que ele está forte é no Pará, governado por um aliado. Ao mesmo tempo, pode ser que a pesquisa tenha trazido contentamento para o QG do Flávio Bolsonaro. Tanto por essa questão do Lula não ter conseguido espraiar sua aprovação positiva para fora do Nordeste, também porque rapidamente o Flávio está se mostrando muito competitivo. E como os próprios números dessa pesquisa mostram, ele lidera a disputa no Rio de Janeiro, que é o seu estado natal, e também em São Paulo. E é importante fazer esse registro de São Paulo, porque tanto é o maior contingente eleitoral do país, né? Como também, se a gente lembrar, a cidade de São Paulo, não o estado, foi importante para que o Lula, em 2022, tirasse aquela vitória bastante apertada, né? O Lula perdeu no estado, mas venceu na capital. E, de repente, uma pesquisa que traz o seu principal adversário como forte no estado, juntando-se ao decréscimo das suas intenções de voto no Nordeste e a disputa quase empatada em Minas Gerais, eu acho que junta tudo isso, deve ter dado uma certa preocupação à campanha de reeleição do Lula e uma certa comemoração à campanha do Flávio. Estamos conversando com o Emanuel Freitas, cientista político, trazendo análise sobre essa nova rodada, né, de números da pesquisa Genial Quest divulgada, trazendo aí um panorama, né, uma prévia das intenções de voto para presidente da República. Repito para você que está nos acompanhando, Lula, nessa pesquisa que foi divulgada, tem vantagem em 5 estados, né, sendo desses estados 3 nordestinos, Ceará, Pernambuco e Bahia, também no Pará, na região norte, e o estado de Minas Gerais, no sudeste. Considerando que o eleitorado da direita, em sua grande parte, ele tem maioria no sul e no sudeste do país, Emanuel, o que representa essa vantagem, ainda que em menor escala, né, do que acredito que a campanha do presidente Lula busca, isso pode trazer uma espécie de alento para o presidente, ou para Flávio Bolsonaro seria interessante aí essa aproximação nesse estado de Minas Gerais, porque eu lembro até de vários colegas da imprensa trazendo essa informação, é um estado que é emblemático para o país, porque além de ser o segundo maior colégio eleitoral, né, do nosso Brasil, é um estado também, Manoel, onde normalmente quem vence lá tem uma tendência a ser eleito.
que você enxerga aí nessa movimentação referente a Minas Gerais? Isso, como você mesmo citou, é um estado importantíssimo, garantiu vitórias para o PT, pelo menos nas últimas três eleições presidenciais. Foi importante ali na eleição e da reeleição da Dilma, né? O Lula venceu lá também em 2022, então é um estado importante, mas também a gente não pode esquecer que tem a figura nesta eleição do governador Zema, que foi eleito e reeleito em primeiro turno lá em Minas Gerais, saiu com uma boa avaliação, né? E agora se projeta aí nacionalmente, ou como candidato a presidente, ou como candidato, enfim, a vice do próprio Flávio, né? De um modo ou de outro, o Zema vai jogar parte desse eleitorado, vai mobilizar parte desse eleitorado para um discurso de oposição ao governo federal, né? Então, eu acho que não vejo como alento, mas vejo como algo que deve preocupar o governo, porque na fortaleza que é Minas Gerais, as intenções de voto entre Flávio e Lula estão próximas, né? Não dá uma competitividade, não dá uma distância folgada ao presidente. Obviamente que quando a campanha começar, várias coisas virão à cena pública, mas eu acho que tem aí uma preocupação, sim, que deve ter no QG do presidente Lula, e ao mesmo tempo uma certa comemoração ali no entorno do Flávio, da campanha do Flávio Bolsonaro, né? O que é importante, eu acho, Alânio, a gente não pode esquecer, é que essa eleição ela também vai ser um plebiscito sobre os dois governos, tá? Porque nós passamos pelo governo de Bolsonaro entre 19 e 22 e o governo do Lula de 23 a 26. Então, parte considerável do eleitorado que vai às urnas em outubro vai tendo na cabeça a métrica desses dois governos, né? E aí vai resolver, então, fazendo o seu cálculo, apostar numa recondução do presidente Lula ou numa mudança, seja com Flávio, mas acho que o Flávio está mais próximo, né? Porque ele é filho de um ex-presidente e um governo que foi ontem. Então, se esse eleitorado quer a mudança com Flávio, com Caiado, com Zema, com Ciro Gomes, talvez, já que as especulações dos últimos dias têm sido por uma possível candidatura presidencial dele. Então, vai fazer esse balanço, né, esse juízo, muito concretamente, penso eu, entre os dois últimos governos presidenciais. Daí eu acho que é por isso que a gente vê essa proximidade tão considerável entre Lula e Flávio e mesmo a rápida competitividade que o Flávio alcançou nessas pesquisas de intenção de voto. Perfeito. Emanuel, vamos agora tocar no nome Flávio Bolsonaro, porque ele lidera, como já se esperava, né, as intenções de voto iniciais para o primeiro turno nos estados, principalmente do sul e do sudeste do Brasil, né? Nós temos essa vantagem dele no Rio Grande do Sul, no Paraná, que são estados do sul, São Paulo e Rio de Janeiro, que são dois dos principais, dos maiores colégios eleitorais do país, no sudeste. Nós temos ainda no Centro-Oeste o nome de Ronaldo Caiado com mais força, até por ser, né, nas proximidades do Distrito Federal. Que tipo de movimentação a gente pode esperar nesse sentido, envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro e de Ronaldo Caiado? Você acredita que há espaço, Emanuel, de repente, para uma terceira via, um terceiro nome? Até o nome de Ciro Gomes, né? Já foi cotado, como você disse algumas vezes. Mas há espaço para uma terceira via com o nome de Ronaldo Caiado, por exemplo? Ou a gente deve seguir nessa polarização mesmo com Flávio Bolsonaro de um lado e Lula do outro? Olha, dos candidatos, outros que até agora puseram seu nome, né? Então a gente está pensando aqui no Romeu Zema, ex-governador de Minas, no Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, no próprio Renan, lá do MBL. Todos esses são candidatos que se mobilizam a partir de uma gramática política da extrema-direita. Então a gente pode dizer que, mesmo que tenha-se uma competitividade do Ronaldo Caiado, por exemplo, do Zema, esse eleitorado corresponde a uma mobilização feita dentro de propostas políticas e da ideologia da extrema-direita, né? Então, Ronaldo Caiado, o que que o diferencia da agenda bolsonarista? Quase nada. O que que diferencia Romeu Zema também da agenda bolsonarista? Quase nada. E veja, se o Ciro Gomes também entrar na disputa presidencial,
a gente não pode esquecer que o Ciro vai entrar com um discurso fortemente antipetista. Então, talvez essa seja, mesmo que a gente tenha várias candidaturas, né? Dificilmente qualquer um desses candidatos aí, Zema, Caiado, Renan e o próprio Ciro Gomes, num eventual segundo turno, dariam apoio para o Lula. Com toda certeza, com exceção do Ciro, que é sempre uma surpresa, né? Mas esses candidatos apoiariam muito facilmente o Flávio Bolsonaro. Então, na verdade, essa eleição de 2026, ela é uma eleição que ela está, por definição, e já do ponto de partida dos candidatos, ela já está completamente polarizada. Porque o que é que nós temos? De um lado, a candidatura do presidente Lula e de outro, todos aqueles que se articulam e se movimentam politicamente no discurso do antipetismo e do antilulismo. Então, nessa disputa, apesar de falarem da polarização, né? Ronaldo Caiado mesmo fala disso, mas eles falam da polarização posicionando-se em um dos polos dessa polarização. Por isso que, para mim, essa eleição será a mais polarizada que a gente já teve. Tá aí, então, a análise do Emanuel Freitas, cientista político, aqui no nosso VG Notícias. Muito obrigado mais uma vez, Emanuel, pela sua participação. Até uma próxima. Boa noite, eu que agradeço.